Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo. Nós ficamos uns meses sem gravar nada, tive alguns problemas de saúde, fiquei um tempo de licença da minha igreja, mas nós estamos voltando, graças a Deus, estamos voltando às nossas atividades e voltando a produzir vídeos aqui, visando o nosso crescimento e visando nossa edificação, e também meditarmos com vocês sobre alguns assuntos que nós consideramos relevantes para o nosso crescimento espiritual. Quero falar com vocês nesse vídeo de hoje sobre um aspecto, todos os aspectos que eu tenho meditado com vocês tem a ver com o meu ministério, com aquilo que eu tenho visto na igreja, no meio do povo cristão. E eu tenho trabalhado muito na minha igreja aqui os irmãos têm ouvido bastante, e eu queria compartilhar isso com vocês também, que é sobre a questão de como nós como cristãos devemos ver o templo, né? O templo, o lugar onde nós oramos, onde nós vamos cultuar a Deus. É muito comum, né, a gente nas orações dos nossos irmãos crentes, e a gente ouvir as pessoas dizerem assim: Senhor, nós te louvamos por estarmos na tua casa, né, por subirmos a tua casa de oração, e assim por diante, né, ao teu altar, né, o lugar aqui onde o Senhor habita, e assim por diante. Claro que essas expressões todas, né, chamar o templo, né, o lugar lá de igreja, de casa de oração, tem a ver com o Antigo Testamento, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, e todas aquelas referências ao templo no Antigo Testamento. Mas quando nós olhamos agora para a nossa era contemporânea, será que é correto chamar aquele lugar que a gente vai cultuar de casa do Senhor? Como eu disse sempre para os irmãos, como eu venho dizendo nos nossos vídeos, eu aqui não vou fazer propriamente um exposto, uma exposição teológica. A ideia é fazer uma reflexão rápida e gerar discussão aí e ajudar no seu crescimento espiritual. Bem, a resposta é simples, né? Nós não podemos chamar os templos hoje, onde as igrejas se reúnem nos domingos à noite, de casa do Senhor, de templo do Senhor, de onde Deus habita. Nós não podemos fazer isso de jeito nenhum. É só a gente estudar um pouquinho das Escrituras que nós vamos ver que no Antigo Testamento realmente foi construído por Salomão, o terceiro rei de Israel, um lugar, um templo, e esse templo Deus habitou visivelmente. Visivelmente é difícil de dizer, mas a glória de Deus desceu, habitou naquele templo de Salomão, de forma que lá sim, aquele local era o local onde a glória de Deus habitava, né? E tinha todo um simbolismo disso aí para o povo de Israel. Mas a partir da vinda de Jesus Cristo, nós não temos mais um lugar em que a glória de Deus, a presença de Deus se faça de forma melhor ou de forma nenhuma. Pelo contrário, quando a mulher samaritana pergunta, a mulher samaritana não, né? A mulher de João, na conversa de Jesus, a mulher samaritana, acabei me confundindo aqui, ela pergunta para Jesus qual lugar correto de adorar, se era no monte onde os judeus adoravam, ou no outro monte onde os samaritanos adoravam, em dois templos, dois lugares. Jesus Cristo diz que não é nenhum lugar e nenhum outro. Em que os verdadeiros adoradores de Jesus adoram em espírito e em verdade. É uma adoração espiritual. O importante, se você adora a Deus de forma verdadeira e espiritual, não importa o lugar. Bem, mas então qual que é o valor do templo, daquela construção em que nós nos reunimos domingo à noite? É importante. Aqui na minha igreja nós temos um templo. Está lá escrito, Segunda Igreja Presbiteriana Conservadora. Mas o templo, no meu modo de ver, na minha humilde concepção, é só um lugar para que a igreja se reúna. Porque a igreja, na verdade, nós estamos cansados de ouvir isso, a igreja são as pessoas. Então, nós temos que tratar o templo apenas como um lugar que é bom, é necessário, é importante para que a igreja se reúna para adorar a Deus. Mas o templo não tem nada além disso. Então, até se alguém me perguntar assim, mas a gente poderia usar o templo para outras finalidades? Sim, desde que não seja, né, para fazer um bar no meio de semana, claro que não, né? Também é demais, né? Mas nós poderíamos usar o templo para outras coisas, e sim, e ser útil para a sociedade. O templo não tem nada de melhor ou de mais especial do que o nosso quarto de oração. E se a igreja se reunir no templo e o templo der um problema, e a igreja se reunir debaixo de uma ponte, numa praça, na casa de algum irmão, tem o mesmo valor. O culto tem o mesmo valor. O culto não é aceito por Deus porque é feito no templo. Então eu acho que nós precisamos repensar, né, essa forma como nós nos dirigimos àquele lugar. Muitas pessoas
são influenciadas pelo catolicismo. O católico, quando ele passa em frente ao templo, ele faz o sinal da cruz, o sinal do Pai em nome do Pai, né? Eu já fiz isso também quando eu era católico, na minha adolescência, e tem toda uma reverência. Quando entra no templo, faz, né? Se ajoelha na entrada, e toda uma reverência. Mas isso não é bíblico, isso não tem base bíblica de forma nenhuma. Só assim, uma base bíblica. No começo da igreja cristã, no primeiro século, onde que as pessoas se reuniam? Eles tinham templos consagrados para adoração? Não tinham. Eles se reuniam em parte do templo, né, o templo reconstruído, o templo de Herodes, no primeiro século. Tinha um lugar lá em que os cristãos se reuniam, era só um lugar, um compartimento. Aí eles se reuniam nas casas, leia o livro de Atos, as cartas, eles se reuniam nas casas, se reuniam na beira de rios, muitas vezes em perseguição eles se reuniam nas casas dos irmãos de forma secreta. Então a igreja se reunia muito mais nas casas. Nós não podemos pensar que lá em Filipos, quando começou a igreja de Filipos, né, a igreja aos filipenses, que foi construído um templo lá, a primeira igreja de Filipos. Não tinha, era na casa, talvez de Lídia ou de outro irmão. Por mais de 300 anos, as igrejas se reuniram nas casas. Depois, com o crescimento do cristianismo, é que se começou a institucionalização da igreja, a grupos maiores, a igreja muito maior, e se construíram templos. Joia, nada de mal quanto a isso. Mas a igreja cristã, ela começa sendo uma reunião de cristãos nas casas. Nem era usado o templo no começo, né? Tudo bem, gente? Então, o templo é um lugar importante, mas nós não podemos adorar o templo, tratar como um lugar mais sagrado. A nossa alegria hoje, como é que eu interpreto o Salmo 122 de Davi? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu uso esse texto, mas eu me alegro quando dizem, vamos à igreja, reunir com os irmãos, com as pessoas. A nossa alegria não é de estar no templo, a nossa alegria é por estar com a igreja, cultuando a Deus. É o encontro com os irmãos e com o Senhor. E isso se dá no templo, mas pode se dar numa chácara, pode se dar num monte, se quiser, num cemitério, dentro de um rio, não sei, em cima de um barco, em qualquer lugar. O templo é um lugar comum, sem poderes sobrenaturais. Eu, particularmente, eu gosto de orar no templo. Por quê? Porque lá é um lugar tranquilo, é um lugar de silêncio, e às vezes aqui em casa com criançada, às vezes em outro lugar eu não consigo esse momento de silêncio, então eu gosto de ir lá. Mas nós não podemos, como cristãos históricos, imaginar que você orar no templo, a sua oração vai ter mais poder e Deus vai ouvir melhor. Isso é bestice. Tá bom, gente? Não importa o local, o importa é que os verdadeiros adoradores, aqueles que têm fé em Jesus, adorem a Deus com todo o seu coração. Beleza? Vamos tratar o templo com dignidade, limpar, manter arrumadinho, porque é o lugar que a igreja se reúne, mas vamos colocar ele no devido lugar dele, né? Ele é só um lugar para a reunião da igreja verdadeira de Cristo. Abraço a todos, Deus abençoe.